O Salmo 7 descreve a maneira de que como Deus defende o justo contra o ímpio que o acusa falsamente. O autor do Salmo 7 foi o rei Davi. O título deste salmo diz: A maldição de Davi, que ele contou ao Senhor sobre as palavras de Cush, um benjamita. É difícil identificar quem era esse homem e em que ocasião ele acusou falsamente a Davi. O que realmente se sabe é que Cush espalhou terríveis mentiras a respeito de Davi, fazendo com que o rei clamasse ao Senhor por livramento e justiça. Podemos organizar o esboço do Salmo 7 da seguinte maneira: um clamor a Deus buscando preservação e libertação, uma declaração de inocência, o julgamento do justo juiz. O ímpio sente o peso do seu próprio pecado. Um clamor a Deus em busca de preservação e libertação. O salmo inicia com o clamor do salmista a Deus, buscando o livramento contra seus perseguidores. Embora o salmista estivesse orando por livramento, referindo-se ao socorro do Senhor como uma realidade certa, ele vê em Deus o seu único refúgio para ser livrado de seus inimigos, que o caçava como as feras selvagens caçam suas presas. Como havia muitos leões naquela época na Palestina, Davi compara seu inimigo a um leão, que estava familiarizado com o poder destrutivo desses animais devido aos anos em que cuidou das ovelhas de seu pai. Uma declaração de inocência. Na sequência, o salmista coloca-se sob julgamento. Ele declara sua inocência apelando para a justiça de Deus. Para saber se era culpado das acusações de seus inimigos, Davi pede para que o Senhor analise a sua conduta. Caso fosse culpado, ele estava disposto a ser disciplinado pelos seus erros. É importante entender que Davi não estava afirmando ser impecável. Na verdade, estava apenas declarando ser inocente no que dizia respeito às falsas acusações que estavam sendo levantadas contra ele. O julgamento do justo juiz. Ao invés de fazer justiça com as próprias mãos, Davi recorreu ao Senhor, sabendo que ele é o justo juiz que julga a causa do seu povo. No verso 6, Davi diz: Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. A expressão levanta-te, Senhor, refere-se a um tipo de grito de guerra que indicava a presença de Deus lutando por seu povo. Davi pede para que Deus haja em seu favor. Pede também para que a perversidade de seus inimigos seja desmascarada e interrompida. Ao mesmo tempo, ele roga para que Deus o justifique, pois sabia que era inocente naquela situação, e por isso se amparava na justiça de Deus, que discerne todas as coisas com perfeição. O Senhor não confunde o justo com o ímpio, por isso ele declara: Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Davi não considerava o juízo de Deus como uma mera possibilidade, mas como algo certo e já designado. O Senhor é absolutamente justo e não deixa o pecado impune. Então, o juízo de Deus sobre os impenitentes é inevitável. Sua ira e indignação contra o mal é constante. Contudo, apoiado nessa verdade, Davi nutre seu desejo pela vitória e justiça. Antes de concluir o Salmo 7, o salmista faz uma referência ao princípio da justa retribuição. Os ímpios concebem o pecado, e esse pecado é o motivo da sua própria ruína.
Por isso o salmista observa que o ímpio recebe sobre sua própria cabeça o resultado da sua malícia e violência. Algumas vezes, o ímpio aparenta passar por esta vida terrena sem que o preço por sua perversidade seja cobrado, mas jamais devemos nos enganar quanto a isto. A justiça divina não falha, e chegará o dia em que ninguém escapará de comparecer diante do justo juiz. Para finalizar o Salmo 7, o salmista encerra com uma declaração de louvor, rendendo graças ao Senhor não pela ruína do ímpio, mas pelo fato de que a justiça de Deus prevaleceu. A alegria do coração do salmista não era a contemplação de uma vingança pessoal sendo executada, mas a contemplação da manifestação da justiça divina que não deixava o pecado impune. Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não me arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que o ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está em dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.